Bom dia, gente. Muito obrigado pelo convite, Eduardo, a Laura e ao PPG. Uma satisfação estar aqui falando para você sobre um tema que eu gosto muito de falar, um tema um pouquinho diferente do usual, mas eu achei que, conversando com o Duda especificamente, né, até pelo tema e pela formação diversa que vocês apresentam aqui, talvez coubesse mais falar desse tipo de tema, para mencionar algumas coisas mais gerais também da ciência de uma forma mais ampla. Então, o que vou tentar trazer para vocês, né, nesses poucos minutos é sobre essa astroecologia, que eu quero que vocês não tenham ouvido falar ainda, né, que seria uma ponte, então, entre a ecologia e a astrobiologia. Então, como já foi... Peraí, certeza. Vai. Tá. Como já foi apontado, eu coordeno o Laboratório de Ecologia de Interações, a URGS. A gente trabalha, então, com polinização, com herbivoria, com predação. A gente tenta construir múltiplas espécies, redes de interações a partir dessas interações todas. A gente trabalha com biodiversidade taxonômica, funcional e filogenética, com coisas tipo coloração dos organismos, e como isso muda dependendo de diferentes ambientes. Fenótipos estendidos também, que é um conceito bastante interessante, que envolve o quanto os organismos alteram o meio onde eles moram. Os nossos sistemas envolvem artrópodes, como borboletas, vespas, moscas, aranhas, abelhas, especialmente e plantas também. E no último ano, a gente ainda adicionou aves, microbiologia também, só para não dizer que a gente não cobre tudo, praticamente tudo. E astrobiologia. Vocês podem ver que até no nosso logo não tem astrobiologia. Oficialmente, a gente não inclui isso. Até por parte da questão que eu queria trazer aqui tem a ver com isso. Até por comentários de colegas de que passaria a ideia de que é algo muito vago, muito amplo, muito dispar e que talvez não fosse ser muito bem visto, por exemplo, por agências de fomento, tipo CNPq, que estão lá no meu lado, explica o que eu faço de fazer. Então, não coloco isso oficialmente para evitar esse tipo de confusão. Tá? O que é parte da coisa toda que depois vai vir. Por que eu estou falando desse tipo de coisa maluca? Que, na verdade, funciona como uma segunda carreira científica para mim. Porque, quando eu era guri, gente, lá nos anos 80, né, apareceu essa série de televisão, Cosmos, por esse cara, Carl Sagan, que talvez vocês já tenham ouvido falar, um dos primeiros grandes divulgadores da ciência, então um cara que realmente pensou muito bem de que forma comunicar a ciência com um público leigo. Nós um documentário feito pela PBS, que é um órgão lá do governo americano que é classicamente destinado para esse tipo de coisa. Então, ele apresentou, na verdade, a ideia de cosmos é essa, de algo muito amplo, a ideia cosmológica dos gregos, de algo que inclui tudo. Então, ele falava de biologia, ele falava de física, falava de astronomia, falava de múltiplas ciências e como elas estavam integradas. Isso me apaixonou completamente, foi um ponto de virada, digamos assim, para eu descobrir que eu queria ser cientista, né? Não é exatamente tão criança assim, mas enfim. E adicionando outras coisas, tipo, não só os próprios livros do Carl Sagan a respeito de múltiplos temas, mas também outros de outros autores e todo mundo da ficção científica, ou seja, o Wagner. E resolvi conseguir voltar a ser um nerd, propriamente dito, na minha carreira científica também. Então, antes de seguir adiante do porquê, como isso aconteceu, trazer para vocês um conceito do que é a astrobiologia, que também é uma coisa que variou no tempo e muitas pessoas não têm muito claro. Hoje em dia, na verdade, desde 2013, essa definição já vem assim, né, a astrobiologia é considerada um campo de pesquisa dedicado a entender a origem, a evolução, a distribuição e o futuro da vida na Terra ou fora dela, ou seja, basicamente tudo. Ela é realmente muito abrangente e essa é parte da questão, vai ser parte da questão, né, de por que eu estou mexendo com isso agora. Até mais ou menos 1998, a própria NASA lidava com isso, chamando isso de exobiologia. Exobiologia seria, então, o estudo da vida fora da Terra. E aí a grande crítica sempre foi que, afinal de contas, a gente não sabe se tem vida fora da Terra. E dá para trabalhar com algo que a gente ainda não definiu. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer o que toda a ciência faz. A gente toma um modelo e, a partir daquele modelo, a gente extrapola para o que pode ser possível. E aí, essa é a virada assim, conceitual, né, do final dos anos 90, que a gente passa a chamar isso de astrobiologia. Então, a questão é, tomamos a vida na Terra como um modelo para tentar entender de que forma essa vida poderia aparecer ou se manifestar, ou ter origem, ou evoluir, ou se distribuir, né, e que futuro essa vida na Terra e em outros lugares vai ter. A partir do momento que a gente toma a vida na Terra como modelo, aí realmente tudo muda, as pessoas mudam a visão a respeito desse tipo de coisa. Então, foi um ponto de reflexão muito importante. Eu peguei esse mapinha mental, né, que foi sugerido por alguns colegas num simpósio de educação em astronomia,
de tudo que está envolvido na astrobiologia. Tá? Então, a astrobiologia está aqui no centro, e ela está relacionada com química, com biologia, com astronomia e com física, 4 ciências totalmente básicas. E a partir disso, uma série de conceitos estão conectados e todos eles, a princípio, são de interesse, né, da astrobiologia de alguma forma. Como vocês podem ver, é realmente algo muito amplo e, para alguns, talvez muito vago. Em primeiro lugar, é impossível saber de tudo isso aqui. Não tem como uma pessoa só entender tudo isso aí. Então, aí já começa a história dele. Tem que ser, no mínimo, a astrobiologia tem que ser, no mínimo, multidisciplinar. Mas a multidisciplinaridade não basta, tem que ser interdisciplinar. E hoje em dia a gente já trabalha com a transdisciplinaridade, ou seja, realmente as pessoas têm que entender não só os conceitos, mas dialogar de uma forma mais profunda com diferentes formas de conhecimento, com diferentes ciências, com diferentes maneiras de tratar, digamos assim, o nosso mundo, certo? Então, a partir disso, realmente, a astrobiologia precisa de todo mundo que se interessa por qualquer uma dessas 4 ciências ali, pode contribuir para a astrobiologia. Seja conceitualmente, ou seja, de uma forma mais prática, usando então a vida na Terra como modelo para esses fenômenos que a gente enxerga no resto do cosmos. Assim. Desculpem, eu sei que é um erro clássico de slides colocar texto demais, mas realmente são muitas ideias para trazer para vocês, então aí está um slide errado, não façam isso enquanto forem apresentar seminário, por favor. Tá? E aqui eu resolvi trazer as perguntas, né? As perguntas que a biologia se faz, até porque às vezes fica um pouco mais concreto de tentar entender o que elas significam. Então, essas perguntas não são de maneira nenhuma novas, tá? Algumas delas estão literalmente há dezenas de séculos com a gente, com a história da pluralidade dos mundos, que já é dos gregos. Tá? Até as perguntas mais recentes, tipo estamos sozinhos, que na verdade deriva da pluralidade dos mundos, e a história do onde estão todos, que é o chamado paradoxo de Fermi. Conhecido porque o Enrico Fermi, lá, o físico nuclear, uma belo dia discutindo com seus camaradas depois de construírem a bomba atômica, né, perguntaram, tá, mas parou para se perguntar, tudo bem, mas do que a gente sabe de como é o cosmos, onde estão as outras civilizações? Elas já deviam estar aqui, que elas não estão. Continua sendo uma das grandes dúvidas, digamos assim, da astrobiologia. Então, quais são essas perguntas? Dentro da cosmologia, astroquímica e formação planetária, quantos planetas existem? A última estatística que nós temos é de mais de 5 mil planetas detectados, tá? Só na Via Láctea e em alguns outros poucos lugares. Onde estão esses planetas, próximos ou distantes das suas estrelas? Como eles são gigantes gasosos, eles são terrestres como nós? Quando eles surgem, como eles surgem, a partir de que material eles surgem, como eles se desenvolvem e quanto isso permitiria diferentes tipos de forma de vida ocorrerem. A origem da vida em si, afinal de contas, é uma grande pergunta da biologia. Como era a química pré-biótica, como eram os microambientes na Terra primitiva, dessa mesma maneira, como isso poderia ser em outros lugares, como surgem os ciclos químicos autocatalíticos, que a gente sabe, provavelmente é a via pelo qual a vida surge, e se a vida precisa de carbono, que é aquela pergunta clássica, está nos filmes de ficção científica, quem viu aí o último com o Ryan Gosling, encontrou uma forma de vida baseada em silício. O pessoal adora, chama fubagem, mas enfim. Evolução. Os processos evolutivos terrestres são universais. As coisas que acontecem aqui ao longo da evolução, seja a seleção natural, seja a deriva genética, seja a forma como as mutações aparecem no nosso código genético, isso é espelhado em outras vidas, em outros lugares. Isso tem a ver com, por exemplo, se a vida tem realmente uma química informacional baseada em moléculas parecidas com DNA ou RNA. A gente ainda não sabe se isso efetivamente é. Pode ser assim ou não. E esse asterisco está aqui no universal porque, na verdade, isso vale para tudo. Qualquer aspecto da vida, a gente gostaria de saber se ele é universal ou não. E a gente só, para saber isso, a gente tem que olhar para essa vida em outros lugares, a partir de outros processos de formação. Os extremófilos é algo que é muito estudado, ou seja, organismos que toleram condições para nós serem consideradas extremas. Então, uma visão muito subjetiva dos seres humanos. Seja frio, calor, seca, ácido, alcalino, pressão, rejeição e assim por diante. Tem micróbio capaz de suportar cada uma dessas coisas em índices muito mais altos, em valores muito mais altos do que a gente está acostumado aqui. E, por fim, a busca por vida fora da Terra. Então, seja o SETI, que era a busca por vida extraterrestre, virando pelas quadros radioastronômicos para o espaço e vendo se alguém estava querendo se comunicar por rádio com a gente, que pode parecer meio bobo até, dependendo de como se pensa, mas é o que a gente tem. E também, hoje em dia, a questão das bioassinaturas e tecnoassinaturas, ou seja, quais marcas a vida deixa, por exemplo, na atmosfera de um planeta que a gente pudesse detectar de longe, ou quais marcas uma civilização deixa
num planeta que a gente pudesse detectar de distâncias mais imensas. Então, para fechar essa primeira parte, eu voltei para aquele mapa mental e destaquei alguns dos termos que estão diretamente relacionados com a ecologia, a atmosfera, energia, gás, planetas, habitabilidade, água, ambiente, fotossíntese, respiração e assim por diante. Então, com vários desses termos aqui, crescimento e reprodução, né, relacionados com a ecologia, é de se esperar que vários ecólogos estivessem contribuindo para a astrobiologia. Só que isso não acontece. Como é que eu percebi que isso não acontece? Lá em 2007 saiu esse artigo na revista Astrobiology, uma das mais conhecidas, mais bem cotadas do campo. Então, lá em 2007, esse cara, o Charles Coppell, que é um dos grandes cabeças do renascimento da astrobiologia no início do nosso século, e mais um monte de colaboradores, publicou esse paper falando sobre a transferência interplanetária de fotossíntese. Então, uma demonstração experimental da seleção de dispersão, o filtro de seleção de dispersão, e uma biogeografia de ilhas interplanetárias. Completamente maluco. Tá? Mas o que me chamou a atenção foi isso aqui. Biogeografia de ilhas, para quem é biólogo vai lembrar, é uma teoria dos anos 60 que fala como ilhas diferentes, os organismos em ilhas diferentes conseguem transitar de uma ilha para outra, dependendo da distância entre essas ilhas, o tamanho das ilhas e assim por diante. Então, isso é uma teoria muito bem conhecida, ainda é ensinada pela gente nas aulas de ecologia para a graduação, só que é uma teoria dos anos 60, está superado, a gente já foi muito adiante disso. Tem muito mais detalhe para colocar, tem muito mais informação, muito mais modelos diferentes para considerar. E aí a minha sacada foi essa: falta os ecólogos conversarem com o resto do pessoal que está lidando com a astrobiologia. Por que ninguém está fazendo isso? E aparentemente, realmente, muito poucos ecólogos chegam a fazer isso. E se fazem isso, fazem de uma forma muito de fora. Assim, eu não sou um astrobiólogo, só colaborando com fulano. Então eu resolvi entrar nessa história. Lá em 2014 saiu o meu primeiro paper com esse assunto, né, que é justamente a ecologia espacial, ou seja, essa questão da biogeografia de ilhas eu tentei trazer para algo mais moderno, para o conceito mais moderno, que é o conceito de metapopulações, metacomunidades, que encara justamente essa questão do mundo ser constituído de manchas, os organismos estão em manchas, essas manchas são separadas por diferentes distâncias, tem uma dinâmica de trânsito, distribuição desses organismos. Ok? Então é aí que eu entro na astrobiologia, por sacar que tinha um buraco. Esse buraco é pela falta de ecólogos que conversem com os astrobiólogos. Eu brinco a dizer que a gente entra nas trilhas no meio do mato e olha para baixo, não olha para cima, e para o céu. E aí, ano retrasado, saiu ainda então esse nosso artigo de revisão, que aí propõe uma coisa mais ampla, né, com esse nome da palestra que eu estou trazendo para vocês, encabeçado, na verdade, pela minha aluna Juliana, de graduação agora, né, mestrado em biologia. Mas eu joguei isso para ela, disse, quero escrever um paper como esse, tu me ajuda? Ela literalmente abraçou isso, levou adiante, sintetizou várias das coisas, arranjou esse colaborador, o Jacob Hack-Mizra, lá dos Estados Unidos, que é um cara que tem mexido muito, especialmente com tecnoassinaturas hoje em dia. E aí publicamos esse artigo, que é uma proposta mais ampla de realmente o que é a astrobiologia, a astroecologia, não isso que a primeira coisa que as pessoas vão imaginar quando se fala de astroecologia, os ecólogos vão querer ir para Marte e defender Marte, né? Preservar os ambientes de Marte, criar unidades de conservação em Marte, botar uma cerca para os seres humanos não chegarem lá. Tá? Não é isso que a gente está propondo, apesar de que a gente precisa pensar nesse tipo de coisa também. Existe todo um lado que é a proteção planetária. A NASA, quando manda naves para outros lugares, eles têm todo um cuidado de tentar evitar que seja contaminação por seres vivos da Terra para coisas que vão ser lançadas para outros lugares. E é impossível impedir, tanto quanto a gente tem entendido até agora. Sempre tem contaminação microbiana em tudo que é nave que a gente manda para o espaço. E esses micróbios permanecem vivos e eles são capazes de voltar à vida se tiverem condições adequadas. Então, realmente, a gente já está povoando outros planetas, querendo ou não. Todas as coisas que a gente jogou em Marte têm a possibilidade de estar colonizando Marte nesse momento, que é um fenômeno ecológico, como eu vou insistir. Então, a astrobiologia tem uma astrobiofísica, uma astrobioquímica, uma astrogenética, uma astroevolução, até poderia ter. Tá? Estou propondo a astroecologia porque poderiam existir essas outras. A astrobotânica, por exemplo, é algo que se fala já há mais de século, porque a ideia é justamente essa, a gente poder plantar coisas em outros planetas. Das primeiras ideias que existia vida em Marte é olhar para Marte e achar que existiam manchas escuras que poderiam ser vegetação, por exemplo. Então, a astrobiologia já está aí há muito tempo, então estava demorando para chegar a uma astroecologia mesmo.
Então, meus objetivos são reconhecer esses fenômenos ecológicos que são importantes, ou que seriam importantes para a nossa biologia, reconhecer as teorias ecológicas que seriam relevantes para a nossa biologia e criar essa conexão entre astrobiólogos e ecólogos de forma que a gente possa conversar de forma aberta e com entendimento mútuo, apesar de interesses diferentes e linguagens às vezes diferentes, quebrar esse descompasso conceitual. Então, a ciência, eu costumo dizer, a ciência não é só o método científico, na verdade, o método científico é muito mais amplo, envolve uma série de relações sociais entre diferentes pessoas, organismos, entidades e assim por diante. Então, essa comunicação, ela pode ser produzida, ela pode ser fomentada dentro das instituições científicas, que é o nosso interesse. Então, só para trazer um pouquinho mais para vocês a respeito dessa questão conceitual, para a NASA, então, a astrobiologia é o estudo da origem, evolução e distribuição da vida no universo. Para o povo na Lua, é a ciência que procura vida em outros planetas. E não é só isso, na verdade, como eu disse para vocês, a gente voltou o nosso olhar para a vida na Terra para tentar imaginar o que tem lá fora. Então, existe esse descompasso conceitual. Para a ecologia também, eu tenho a definição do Charles Krebs, que é um autor bastante conhecido de livro-texto, diz que a ecologia é o estudo da abundância e distribuição da vida. Porque essas são as coisas que a gente mede. Quantos tem de um determinado organismo e onde eles estão, quando eles aparecem. É isso que a ecologia trabalha. No entanto, para o povo na rua, entre aspas, é a ciência que protege animais e plantas. Então, também existe um descompasso conceitual nesse sentido, de um entendimento do público do que são essas ciências. Então, voltamos lá no Carl Sagan, que tenta comunicar a ciência da melhor forma possível, e nem sempre a gente consegue. O meu ponto, a minha questão aqui é que tanto a astrobiologia quanto a ecologia têm essa preocupação com a distribuição da vida, onde a vida está. Existem perguntas comuns no sentido conceitual mais profundo. Então, esse descompasso realmente é uma falha social da ciência enquanto construção social das pessoas conversarem e entenderem o que estão fazendo. Tá? Então, o problema é entre os astrobiólogos e os ecólogos, não entre as disciplinas em si, dá para resolver explorações de cooperação. Dentro desse nosso artigo, a gente viu coisas, por exemplo, a gente pegou esse documento que a NASA produz a cada 5 anos, mais ou menos, que é a estratégia astrobiológica, literalmente eles colocam todas as questões, problemas que eles gostariam de trabalhar, o que já se fez, o que se pretende fazer, nesse sentido de estratégia mesmo, de pensar o que se pode fazer no futuro. E a gente tentou, especialmente a Juliana fez isso para mim, ela achou em 165 páginas, a ecologia aparece apenas uma vez, e ecológico, o termo ecológico aparece 28 vezes. Sempre que aparece o termo ecológico, ele está ligado à evolução de alguma forma. Então, a tentativa de entendimento da evolução dos organismos é que faz os nossos biólogos pensarem no ambiente. Se fala em engenheiros do ecossistema, por exemplo, eventualmente, que é um conceito interessante também, um exemplo mais fácil é o castor, né, eu falo mais sobre isso, mas é um organismo que altera o seu meio de forma que outros organismos possam existir ali. Era água corrente, o castor chega, passa a ser água parada. Os organismos que ocupam água parada são diferentes dos que ocupam água corrente. Então, esse é um caso clássico de engenheiro do ecossistema. Eles falam, por exemplo, em um termo que eles denominam de nichos habitáveis. Aí o ecólogo treme de horror, porque habitat é onde o organismo vive, e nicho não é, para os arquitetos, nicho até pode ser um espaço, mas para nós, na biologia, não é um espaço. O nicho é um conceito, é um conjunto de tolerâncias e requerimentos que um determinado organismo, uma espécie, tem. Então, são coisas diferentes. O nicho de um organismo determina em quais hábitats ele pode existir. Portanto, o nicho habitável não faz sentido absolutamente nenhum. Desculpa. Então, por que o mau uso num documento que envolve o nome de dezenas e dezenas de pesquisadores americanos da NASA, de alto nível, top, assim por diante? Falta colaboração. A gente está criando essa astroecologia, na verdade, a astroecologia, esse termo já existia há algum tempo, a Terra retomou, de que forma ele foi considerado de outras maneiras. Nada muda nesse sentido, a única coisa é que essa combinação entre a astrobiologia e a ecologia deve ser consciente. A gente deve parar para pensar, dar um passo para trás e conversar com as pessoas com essa visão, temos que construir algo conjuntamente com os astrobiólogos. Eu vou trazer, então, rapidamente alguns das problemáticas, digamos assim, que a gente reconhece como sendo importantes, alguns que estão no paper, outros que a gente continua trabalhando. Para começar, eu vou subdividir a ecologia, talvez alguns de vocês já tenham visto isso por aí. A gente trabalha com diferentes níveis de organização, então existe um organismo, e as suas interações com o resto do meio, especialmente a abiótica, mas existem as populações, ou seja, quando eu tenho vários organismos da mesma espécie, como eles interagem entre si.
Eu tenho também comunidades biológicas, que então organismos de diferentes espécies podem interagir, o que acontece com eles todos. Ecossistemas, quando eu pego todas as espécies e junto com a água, o ar, o solo e todos os outros componentes abióticos. E, por fim, a biosfera com o planeta inteiro, como um grande ecossistema praticamente fechado, pouco aberto, assim, a não ser para a entrada de energia. Então, cada um desses níveis diferentes, a ecologia tem fenômenos um pouquinho distintos que a gente se ocupa de trabalhar. Então, em cada um desses aqui, eu vou sugerir algumas coisas que a gente pode mexer. O primeiro deles, na verdade, até para mostrar que não é completamente, não é do zero que a gente está saindo, tá? Para a ecologia do organismo, a gente, então, trabalha como os indivíduos são afetados pelo ambiente, que respostas eles dão aos ambientes, né, em termos da sua fisiologia, do seu comportamento. Como eu falei para vocês, você trabalha muito com extremófilos, organismos que vivem em grandes profundidades, ou temperaturas muito baixas, ou muito altas, ou muito ácidas, e assim por diante. E eles têm estratégias ecológicas as mais diferentes, maneiras de organismo, por exemplo, encystar, entrar num estado em que ele não tem mais metabolismo, que ele se preserva até que o ambiente mude. A gente tem vários exemplos de tentativa de cultivar organismos terrestres em ambientes extraterrestres, como, por exemplo, o regolito lunar. Tudo aquilo que foi trazido da Lua pelos astronautas americanos, eventualmente se pega e se tenta literalmente plantar uma plantinha em cima, ou criar os microbianos ali e assim por diante. O último desenvolvimento disso foi usar justamente uma técnica que é uma metodologia de análise que é da ecologia, que é a modelagem ecológica de nicho, que justamente tem essa história de saber qual é a tolerância de um organismo, ou seja, que tipo de temperatura ele gosta, que tipo de umidade ele gosta, que tipo de acidez ele gosta, e tentar, então, ver quais ambientes no mundo, na Terra, tem esse tipo de característica. Tem essa temperatura adequada para ele, tem a umidade adequada para ele, e assim por diante. Então, eu posso saber onde esse organismo poderia existir. Não é que ele vai existir, mas ele poderia existir. Então, por exemplo, a gente pode pegar os nossos gambás aqui na América do Sul. Eles poderiam existir em toda a faixa tropical. Por que não tem gambá na Ásia, na África ou na Austrália? Porque não tem como eles chegarem lá. Caso contrário, né, as condições são adequadas para eles. Então, o que se faz? Você pega esses extremófilos, você sabe quais são as tolerâncias deles, as preferências deles, que é extremófilo que vive a 120 graus centígrados. Tá? E a gente pode saber quais habitats aí fora da Terra, poderiam ser ocupados por esses organismos. Ou seja, se esses organismos chegassem em outro lugar no sistema solar, eles poderiam permanecer ali, eles poderiam viver ali ou não. Então, se fez isso, que é uma questão bastante crítica, chamada de habitabilidade, a gente quer saber quão habitáveis são outros lugares por aí, e essa modelagem tentou justamente, desculpa, peço demais, tentou justamente extrapolar o que a gente sabe a respeito de Encélado, que é uma das luas de Saturno. Uma lua pequena, uma lua gelada, ela é coberta de gelo, mas justamente por uma série de questões astronômicas, ela tem um oceano abaixo de uma camada de gelo de vários metros, de quilômetros, provavelmente. E abaixo dessa camada de quilômetros, nesse oceano, a gente sabe que tem uma série de compostos. Por quê? Porque esses compostos estão sendo lançados para fora de Encélado numa pluma espacial. E uma das nossas naves, não foi a Juno, agora não lembro exatamente qual, uma das naves conseguiu passar por essa pluma e detectar quimicamente quais eram os componentes dessa pluma. E dentro desses componentes, a gente tem uma série de compostos orgânicos, inclusive. 2, 3, 4 carbonos. A gente sabe que tem uma sopa pré-biótica, praticamente, embaixo de Encélado. E a gente sabe mais ou menos a temperatura que tem lá, a pressão que a gente espera que tenha lá, e assim por diante. Então, se a gente sabe a temperatura, a pressão e os recursos, quais organismos da Terra poderiam viver lá? Então, foi isso que esses caras fizeram. Literalmente tentaram extrapolar o que você sabe, né, de um outro lugar no sistema solar, que organismos terrestres poderiam viver lá. Volta aquela questão se a gente está mandando naves nossas para lá, que tipo de micróbio essas naves estão carregando para lá. E, eventualmente, vai que leva um organismo que poderia sobreviver nesse tipo de situação. Certo? Então, esse não é um trabalho nosso, tá? É um trabalho de outros autores lá em 2021, ou seja, tem gente fazendo esse tipo de coisa, existe uma astroecologia, ela só não é reconhecida como tal e não ganha esse nome. O que dificulta justamente para a gente expandir até mais. Vou passar da ecologia de organismo para a ecologia de populações, tá? Eu vou ter que entrar na questão das metapopulações, que é uma população de populações, ou seja, né, se eu representasse cada circulinho sendo uma população de organismos da mesma espécie, eu tenho uma série de populações em diferentes ambientes, porque o ambiente não é homogêneo, tem muitas diferenças de um lugar para o outro, tem ambientes adequados e inadequados. Cada vez que tem um ambiente adequado, eu posso ter uma população ali, vários indivíduos da mesma espécie.
E essas populações estão conectadas entre si, obviamente. Então, dentro de cada população, uma série de indivíduos, esses indivíduos estão interagindo entre si, e, eventualmente, tem processos de migração que podem fazer esse organismo sair de uma população e chegar em outra. Então, por isso, essas conexões aqui são rotas pelas quais os organismos poderiam se dispersar. Para se dispersar, isso vai ser difícil, eles vão ter que passar por um ambiente que é inóspito, que não é adequado. Então, nem sempre isso vai ser provável de acontecer, nem sempre que isso acontecer vai dar certo, digamos assim, para os organismos, pode haver mortalidade no meio do caminho e assim por diante. Okay? Então, isso é bem conhecido, estabelecido desde o final da década de 90 ainda, a ideia surgiu ainda na década de 60, mas é algo que a gente trabalha diretamente na ecologia. A gente tem uma série de modelos, dependendo então do tamanho da mancha, eu tenho manchas de tamanhos diferentes, eu tenho conexões diferentes de manchas, então manchas muito conectadas, mas na verdade uma grande paisagem que tem só algumas secções, né? Até modelos, por exemplo, manchados, né? Muitas manchas, mas muito conectadas, é muito fácil de uma mancha para outra, até pontos em que eu posso ter desequilíbrio, as manchas são tão distantes, o ambiente entre elas é tão inóspito que nenhum organismo consegue trafegar. Então, aí cada população está literalmente isolada, né, e o que acontecer ali dentro é azar da população. Eventualmente chegando à extinção, que é representada então, por essas manchas vazias, né, tem organismo livre. Então, tem uma série de dinâmicas e uma metapopulação estrito sensu seria essa no meio do caminho aqui. Eu tenho, eventualmente, lugares onde a população se extingue, uma série de fenômenos que poderiam ocorrer, alguns até eventualmente aleatórios, tá? E com a distribuição dessa espécie em outras manchas, a partir dessa outra mancha, essa espécie pode voltar a ocupar essa mancha no futuro. Tem uma dinâmica no tempo de extinção e recolonização de cada uma dessas manchas. Ok? Bonito, né? O que isso serve para a astrobiologia? Por uma ideia bem maluca que também está aí há muitos séculos. O próprio Lord Kelvin, que deu o nome à escala de temperatura, lá no século XIX, imaginou se a vida não teria sido semeada na Terra, teria sido trazida de fora para o nosso planeta, que na época parecia completamente maluco. O Arrhenius, que é o mesmo cara da química, que vocês aprenderam algumas ideias lá no ensino médio, em 1908 sugeriu que a pressão de radiação, o vento solar, poderia propelir micro-organismos do espaço. Parece também totalmente maluco. O que os micro-organismos vão estar fazendo na estratosfera, como é que eles vão ser levados por luz solar a viajar pelo cosmos? A princípio dá. E aí surgiu a tal da litopanspermia, lito de rocha, né? Litopanspermia, então, seria a ideia de que as sementes de esperma, né, poderiam estar em todos os lugares, repando, levados por rochas. Como é que isso funciona? A vida é carregada dentro de meteoros. Vocês vão dizer, não tem nada vivendo dentro de meteoros. Você se engana. Sim, as rochas, tanto quanto a gente saiba, né, são quase todas elas porosas. Dentro desses poros eu tenho literalmente organismos que vivem ali dentro, explorando a água e os gases que ainda estão presentes dentro dessas rochas, e os próprios minerais. Tem isso, a vida vive dentro das rochas mesmo. E se essas rochas saírem voando por aí, entre aspas, lançadas no espaço, elas poderiam estar realmente semeando a vida de um lugar para o outro. Como é que isso funciona? Bom, antes tem o meteoro marciano. Em 1996, vocês não vivem, talvez alguns lembrem, o próprio Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, veio a público dizer que tinha dado um grande passo na direção de encontrar vida fora da Terra, porque dentro desse meteorito marciano encontrado na Antártida, a gente consegue saber pela composição do meteorito que ele vem de Marte, foram encontradas coisas que pareciam microfósseis de micro-organismos, bactérias ou coisas por lá. Então, poderia ser uma indicação de que existiu vida há muitos milhões de anos lá em Marte. Ela foi trazida na forma de fósforo, não é essa questão de panspermia diretamente. Mas se existe vida em Marte, se ela está nos meteoritos e se chega aqui, eventualmente ela poderia chegar aqui que não fosse na forma de fósforo, ainda vivo. É viável, talvez. Ok? Tem uma série de fenômenos, não vou entrar em grande detalhe, um desses é chamado estalação, é o jeito que um meteoro atinge um determinado planeta e gera uma onda de choque que arremessa projéteis, rejetas, a grandes velocidades, para fora da atmosfera desse planeta, teoricamente. E isso ocorre sem um aumento da temperatura. Ela é tão rápida que literalmente é uma onda de choque que antes que a temperatura causada pelo impacto aumente e gere lava, digamos assim, né, essas rochas são ejetadas sem atingir grandes temperaturas, o que protege os organismos que eventualmente estejam nessas rochas. Então tem um jeito deles sobreviverem a esse processo, pelo menos o processo de lançamento no espaço. Claro, tem toda a questão de que ela tem que chegar no outro planeta, reentrar no planeta e não morrer também ali. Então é difícil, ele está dizendo que é fácil. Pode ser eventual, mas a gente está lidando com escalas
astronômicas, bilhões e bilhões de anos, vamos dizer bilhões. Então, a vida poderia ser transferida entre corpos do sistema solar, nesse material sólido ejetado de superfícies planetárias. Tem inúmeros experimentos demonstrando como esses organismos poderiam sobreviver no espaço. Literalmente, na Estação Espacial Internacional tem uma placa com vários pequenos compartimentos dentro dos quais diferentes organismos são expostos à radiação do espaço, ao vácuo do espaço, para se testar quanto eles sobrevivem ou não. Então, tem líquens, tem tardígrados, tem animais de diferentes formas, tem plantas, bactérias, assim por diante, que já foram, passaram por esse experimento e sobreviveram de volta para a Terra e estavam viáveis ainda, vivos. Então, essa transferência de organismos entre planetas é a dispersão, um fenômeno ecológico. E ele espelha as coisas que a gente está vendo, já vê nas metapopulações. Então, se essa dispersão entre corpos planetários, aí a gente pode pensar planetas anões, luas, cometas, asteroides, isso coloca as biosferas em contato por dispersão, potencialmente. Não tenho certeza se isso acontece. Isso poderia acontecer. Então, as biosferas não são mais distantes como a gente imaginou. A vida poderia estar viajando no espaço e isso poderia levar ao que eu estou chamando de grande intercâmbio biológico planetário. Quem gosta de biogeografia já sacou daquela história das Américas entrarem em contato. Os placentários saíram da América do Norte, entraram aqui e os marsupiais invadiram, biedentados, invadiram a América do Norte. Okay? Então, dá para acontecer uma coisa maluca desse tipo. As biosferas, então, são como manchas de vida isoladas no espaço. Essa é a minha ideia das metabiosferas. Publicado na revista Icarus, em 2014, cujo primeiro editor foi o Carl Sagan. Consegui fazer ponto. Aí, um ano depois, eu coloquei lá na Ciência Hoje para tentar divulgar essa ideia. Eles fizeram esse esqueminha aqui para a gente, quer dizer, no momento da população na Terra tem manchas de ambiente, algumas ocupadas e algumas sem a presença do organismo. O organismo poderia estar lá, mas ele não está mais, porque sofreu extinção ou alguma coisa assim. Ele poderia sofrer recolonização, poderia ser ocupado por quem está dispersando de uma mancha para outra. A mesma coisa aconteceria entre planetas de um determinado sistema solar, talvez entre planetas e luas também. As luas são importantes porque várias delas são, devem ter ouvido falar, pelo menos, várias dessas luas são cobertas por gelo, então podem ter oceanos dentro delas. E alguns, apesar de a gente não ter certeza a respeito disso existir ou não, a gente tem alguns exemplos de onde procurar. Tá? Tem esse sistema chamado TRAPPIST-1, que foi detectado com literalmente 7 planetas terrestres em volta dele, todos eles a uma distância relativamente pequena da estrela, que é uma estrela pequena, estrela vermelha. Pelo menos 3 deles estão dentro da zona habitável, ou seja, uma distância parecida que a Terra tem do Sol, e poderiam ter climas amenos, digamos assim, e a gente está atrás de detectar a atmosfera desses planetas para saber o que está acontecendo em cada um deles. Esse seria um lugar que os planetas estão tão próximos entre si, eles quase pareceriam com a nossa Lua. São os lugares mais lindos de morar no universo. Tem 6 luas no céu a cada momento. E pela proximidade seria muito mais fácil de trocar ejetas, meteoros, rochas entre um planeta e outro. A probabilidade de que acontecesse esse fenômeno de troca de vida entre os planetas seria muito mais provável do que no nosso sistema solar. Mesmo no nosso sistema solar, a gente olha para Marte e Vênus e pensa, não tem como ter vida lá, é muito diferente, muito extremo. Mas, há 4 e poucos bilhões de anos, esses planetas eram assim. Esse aqui, literalmente, a partir desse aqui da Wikipedia, esse aqui da NASA, Vênus deve ter sido assim, Marte deve ter sido assim. Eles provavelmente tiveram oceanos. Esses oceanos foram perdidos depois, mas durante um tempo, talvez alguns milhões de anos, talvez até centenas de milhões de anos, esses 3 planetas tinham oceanos, grande quantidade de água e atmosferas densas. Então, poderia ter havido a troca entre esses caras aqui. Inclusive, existe, de novo, voltando lá no início do século XX, a sugestão de que a vida teria vindo de fora da Terra. Uma das sugestões é que a vida tenha se originado em Marte e tenha sido trazida para a Terra. Por quê? Porque Marte é menor, ele ficou pronto, digamos assim, se consolidou muito mais rápido, esfriou mais rapidamente, teve oceanos, que a gente tem provas disso, e, portanto, a chance que a vida tivesse surgido lá antes da Terra é muito maior. Se a vida na Terra surgiu tão rápido quanto a gente imagina, eu diria que sim, alguns poucas centenas de milhões de anos, parece, então, que ela poderia ter surgido mais rápido ainda em Marte e poderia ter sido trazido. Aí, nesse caso, se comprovado isso, eu teria uma metabiosfera no nosso sistema solar. Então, tem essas coisas todas. Será que tem vida em Marte? Se ela tiver vida em Marte, vai ser baseado no DNA. A gente pode fazer uma filogenia das espécies que são de Marte com as nossas. Qual é a relação que essa filogenia mostraria? A gente faz parte de um mesmo, de uma mesma família, de uma mesma linhagem ou não?
Tem gente, por exemplo, que coloca essa lua de Saturno em céu, onde provavelmente tem condições, um oceano embaixo do gelo, onde poderia haver vida. Né? Talvez tem gente que considera que Saturno é longe demais para ser ter a mesma origem que nós. É muito improvável que a vida daqui chegasse lá. Então poderia ter uma origem alternativa da vida, nesse caso. Não sabemos. Uma das coisas que a gente está procurando. Então. Não tem mais 40 slides. Eu vou correr, tá? A ecologia de comunidades a gente vai deixar para lá. A ecologia de ecossistemas tem um trabalho interessante que vai sair também, que é da Juliana, um outro trabalho da Juliana. Ela terminou a graduação dela no TCC com 2 artigos, tá? Já está enviado agora, com a outra pesquisadora, a Júlia Schultz, que mexe com essa questão dos ambientes análogos. Então, a gente procura ambientes aqui na Terra que tenham algum tipo de similaridade com ambientes que a gente conhece de outros lugares, como Marte, como Encélado, como essas luas geladas e assim por diante. Então, nesses lugares a gente vai ver como é que a vida funciona lá. São as estratégias que ela usa, de que forma ela sobrevive ou deixa de sobreviver. Então, o que está acontecendo? A gente parou para pensar, a Juliana viu que não tem nada para o Brasil, nunca se parou para pensar quais ambientes extremos haveria no Brasil. O Brasil é considerado um país mesófilo. Tudo é mais ou menos bom aqui. Tem frio demais, não tem neve, não tem calor demais, até calor demais pode ser que sim. Mas não nesse sentido de calor demais, a ponto de exigir, né, uma biologia totalmente distinta. E aí o que a gente fez foi, então, procurar esses sítios de campo que já foram utilizados para pesquisas astrobiológicas e se propor outros. Então, a gente tem Lagoas Salgadas, a gente tem alguns lugares no Pantanal, por exemplo, que são alcalinos, a gente tem cavernas, a gente tem o mar profundo. A gente fez uma lista, então, o primeiro banco de dados de ambientes análogos para o Brasil. Voltando para os engenheiros de ecossistema, como eu tinha dito para vocês, são esses organismos que têm, né, que geram estruturas ou têm ações que alteram o hábitat tanto para si quanto para outros. O caso clássico é o castor, que vai lá, pega um riozinho e transforma num laguinho. Ok? Nós, obviamente, somos engenheiros de ecossistema, os piores que existem, por assim dizer. Tá? Mas existem várias outras situações. As próprias árvores e as algas, por exemplo, funcionam, por isso que as florestas são diferentes. Porque as árvores, e no caso do ambiente marinho, as algas, funcionam para parar o vento, para aumentar a umidade, para modificar aquele microclima, permitindo que uma série de outras espécies ocorram ali. E a grande ideia é, isso aqui é uma foto do espaço da Grande Barreira de Coral. Alguns desses engenheiros de ecossistema são tão importantes e são construtores tão importantes que eles geram estruturas que são visíveis de longe. Então, talvez, olhando para um telescópio, um planeta muito distante, a gente enxerga estruturas, um dia, quem sabe, estruturas que a gente vai parar para pensar. O que é isso aqui? Isso é biológico ou não? Isso é geológico, isso é biológico, ou isso é tecnológico? Uma das grandes questões é justamente essa. Uma bioassinatura ou uma tecnoassinatura. Como é que a gente sabe que algo que a gente está enxergando, detectando, foi gerado pela vida ou por simplesmente fenômenos físicos ou químicos? Ou até por civilizações avançadas em tecnologia. Então, a grande ideia é essas tecnoassinaturas, bioassinaturas dos engenheiros de ecossistema seriam tecnoassinaturas feitas. Pode parecer algo construído por tecnologia, mas na verdade não é. Ele pode ser construído por um organismo que não tem tecnologias nenhuma, simplesmente faz a ponta. A partir de estrutura social, por exemplo, as formigas e cupins geram grandes estruturas, formigueiros e cupinzeiros, que alguns lugares são relativamente de grande tamanho. Até tem um exemplo aqui, né? Isso aqui é um cupinzeiro ocupado secundariamente por uma espécie de besouro que é bioluminescente. De longe, em grande escala, isso poderia ser confundido, por exemplo, com luzes de cidades. Cada um desses fenômenos poderia levar a algo que a gente poderia achar que está sendo produzido por tecnologia, mas na verdade está sendo produzido por seres vivos com estratégias muito diferentes, ou muito inesperadas para nós, talvez. Especialmente seres vivos de outros planetas, com outro tipo de situação. Okay? Então a gente está atrás dessa definição de o que são bioassinaturas, o que são tecnoassinaturas. Recentemente a gente teve essa história lá em Marte, de uma detecção de uma rocha, né, que tem uma particularidade nessa posição de diferentes minerais mais escuros e mais claros que na Terra só é produzido por seres vivos. E está lá em Marte. Mais uma indicação que poderia ter havido vida em Marte há muito tempo atrás. Isso aqui é um lugar onde a gente sabe que antes tinha um laguinho, realmente foi formado com a presença de água. Okay? Então, está em aberto esse tipo de coisa. O que é uma bioassinatura? O que a gente pode considerar como um sinal de vida a grande distância? E o que é uma tecnoassinatura? O que é um sinal de civilização de tecnologia a grande distância?
Ainda tem a ecologia da biosfera, que eu acho das coisas mais interessantes que tem, não vou poder entrar em grandes detalhes, mas a ideia é que a hipótese Gaia está sendo levada, digamos assim, de forma mais séria nos últimos tempos, de forma mais científica também. Gaia seria um sistema planetário quase fechado que mantém a habitabilidade, apesar de perturbações externas. Tem uma série de questões a resolver a respeito de como exatamente isso funciona, tá? Mas a gente está chegando lá. E aí a grande questão é, se na Terra a vida afeta os ciclos biogeoquímicos da maneira como afeta, de maneira tão intensa, será que em outros lugares, se houver vida, ela também vai fazer isso ou não? Isso está em aberto. Sempre que tem vida, tem uma biosfera de tipo Gaia ou não? Isso a gente ainda precisa definir. Tem algumas coisas interessantes aí, voltando para o conceito. Esse aqui é o Thomas Lovelock, lembra? O cara que propôs a própria hipótese Gaia, junto com a Lynn Margulis, foi a pesquisadora que propôs a teoria endossimbiótica, né, que belo dia uma bactéria, uma arqueia se juntaram e gerou nós, eucariotos. E a Lynn Margulis foi a primeira esposa do Carl Sagan. Tudo se liga a Carl Sagan. E aí perguntaram para o Lovelock o que ele achava da pesquisa sobre a vida em Marte. Não mandar a sonda Viking lá nos anos 70 ia mandar para Marte, porque só não precisei. Não tem vida em Marte. Porque a atmosfera marciana, se pegar a composição da atmosfera marciana, a composição da atmosfera marciana ela é neutra quimicamente. Ela é exatamente o que se poderia esperar se não houvesse absolutamente nada de vida. Ao passo que a atmosfera da Terra é, obviamente, biótica. 21% de oxigênio não acontece e não permanece. Se toda a vida se extinguir na Terra, em 1 milhão de anos não tem mais oxigênio na atmosfera. Ele só está por causa dos seres vivos, certo? Então ele olhou para a atmosfera de Marte e disse: Marte está morto, não existe vida, não precisa nem ir. Só que, de novo, desculpem, muito texto, muitas perguntas, porque enfim, a grande questão é essa vida em Marte poderia ser um teste. Se houver vida em Marte, se houve vida em Marte, a gente poderia testar por que não existe mais uma biosfera como a nossa em Marte. Porque a atmosfera de Marte não é determinada pela vida. Isso a gente não entende. Existem algumas indicações, inclusive, uma outra bioassinatura é o chamado metano marciano. Alguns dos jipinhos lá que a NASA mandou detectaram plumas de metano, porque o metano aparecia em grande quantidade e depois desaparecia. Aqui é um gás de efeito estufa que a gente conhece, que é produzido por alguns organismos, ou consumido por outros como alimento. E essa pluma de metano ela é extremamente localizada e ela é sazonal, que é o mais maluco, porque fenômenos geológicos não são sazonais. A gente sabe, né? Apesar de existir, obviamente, mudança de temperatura. E metano é muito característico, por exemplo, de erupções vulcânicas, só que Marte é morto vulcanicamente, não existem vulcões ativos em Marte. Então, esse metano está vindo de algum lugar que a gente não sabe por quê, e de uma forma sazonal, ou seja, só tem numa época do ano específica, só na primavera, só no verão. Então, tem coisa por trás disso, e esse metano poderia ser essa indicação de uma alteração da atmosfera marciana pela vida. E aí uma indicação de que talvez lá essa biosfera seja diferente, ela não consiga gerar essa homeostase, ou seria uma biosfera fraca. Assim, também é uma ideia que ainda falta propor com pesquisadores que entendam bem desse assunto. Então, para fechar, tentei cruzar cada um dos níveis, na verdade eu pulei um desses níveis aqui por excesso de tempo para vocês, mas dá para pensar o efeito da ecologia, ou a importância da ecologia para cada um desses níveis de trabalho para a astrobiologia. Só falta boa vontade e interesse do pessoal de conversar a respeito disso. Certo? Então, tem muito para contribuir ainda pela ecologia, não só eu, outros, qualquer pessoa ao redor do globo. Tá? As questões ecológicas podem informar a astrobiologia, que é o que a gente está tentando desenvolver agora. Falta isso aqui, questões astrobiológicas que despertem nos ecólogos algumas ideias novas. Isso a gente ainda precisa trabalhar mais. Mas a gente não precisa refundar nada, basta estabelecer as colagens para que elas sejam mais organizadas e mais profundas. É isso que eu tinha para vocês. Muito obrigado.